começando mais um Passando a Limpo Mulheres, não é mesmo? Que chique, tô amando, sextou, né? E você sabe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está sintonizado na TV Cidade Verde, você que está assistindo a gente, você já pode participar. A Maritza já está no ponto. Maritza, já conta para os nossos telespectadores, boa noite primeiramente, né, querida? Boa noite. Para quem quiser participar, já logo na entrada do nosso programa, é só fazer parte da nossa live, né? No @ Isso mesmo. TV Cidade Verde. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O telefone está na tela, que é também a live, né? Do Facebook. E tem também o telefone na tela. O telefone é o 981 11 40 39. Já pode entrar, participar, interagir com a gente, que hoje nós vamos tratar de vários assuntos. Vários assuntos, não é mesmo? Inclusive, importantíssimo, que são relacionados à violência doméstica. Violência doméstica, isso mesmo. Bom, eu já vou chamar minhas convidadas para a gente acelerar e ficar sem delongas hoje, né? Eu chamo aqui a Cláudia Cordeiro, ela que é empresária, chiquérrima. Vamos cumprimentar. Tudo bom? Boa noite. Aí eu vou chamar agora a Ellen Karen, ela que é escritora e especialista em comunicação verbal. Ela que ajuda a gente a discursar com uma maravilha, né? Tudo bom? Pode pegar seu microfone aqui. E também nós convidamos o Murilo, porque aqui o programa é Passando a Limpo Mulheres, mas ela é da pluralidade, da diversidade, da felicidade, não é mesmo? Murilo Prado, tudo bem? Pode pegar seu microfone. Ah, tá, eu estou derrubando aqui o meu diretor de imagem, tem que olhar nessa. Muito obrigada, Murilo, pela sua participação aqui no Passando a Limpo. E vamos discutir vários assuntos hoje, mas antes de mais nada, nós vamos fazer aquela velha atualização triste do coronavírus, que é muito importante para você, nosso querido telespectador. Sabe por quê? Eu olho para qual delas? Posso olhar para você, Caldeira? Tá ótimo. Que é tão importante a gente faz esse balanço para você não esquecer de usar máscara na hora que você sair de casa, de você se prevenir, de usar álcool gel, mas principalmente água e sabão. É simples. Ah, eu não tenho álcool e gel. Água e sabão, lava as mãos, não pegue nos olhos, no nariz, na boca. Tem alguns cuidados que a gente pode ter e evitar a propagação desse vírus que é invisível, que é uma guerra, literalmente, que a gente tem que estar travando contra esse vírus, mas eu tenho certeza que nós vamos superar tudo isso, e isso vai passar, porque não há vendaval que dure para sempre. Mas quem tem todas as informações desse balanço do coronavírus é a nossa querida jornalista, amiga Maritza. Maritza, conta pra gente quais são os números desta sexta-feira, desse balanço que o Ministério já soltou, a Secretaria, né, de Saúde. Exatamente, Michele. Como de praxe, todos os dias após as 17 horas, vem um novo boletim informativo com os números de casos. Hoje, Mato Grosso já totaliza 6.271 casos confirmados de coronavírus. Aqui no estado? Aqui no estado, somente em Mato Grosso. 1.271 casos confirmados em todo o Mato Grosso. Vou pedir para os meninos colocarem para mim a arte na tela, por gentileza, que a gente mostra que os números, né, já de notificados são 1.913. Desses 1.913, 1.271 foram confirmados. Nós temos em isolamento domiciliar 691 pacientes em isolamento domiciliar, aquele que você faz tratamento em casa, né? Número de recuperados, ele sobe também. Graças é um número que a gente pode, né, comemorar, que já são 444 pessoas recuperadas da Covid-19 em Mato Grosso. Número de internados também subiu, que são 99, e o número de óbitos também subiu, como vem subindo a cada boletim. Nós totalizamos hoje 37. As 3 cidades que registraram os últimos óbitos foi Curvelândia, Juína e Várzea Grande. Várzea Grande, o caso de Várzea Grande, é de uma funcionária da empresa Marfrig, que não resistiu, aí o estado de saúde dela se agravou e ela
não resistiu à Covid-19 e morreu. A empresa é um número que a gente vem mostrando desde o início da semana, quando na segunda-feira a Marfrig foi notificada com 14 casos. E até o momento, com informações oficiais, até agora, sexta-feira, nesse horário de agora, a Marfrig já registra 25 casos da Covid-19 e a primeira morte, então, confirmada. A gente ressalta que somente nessa semana foram 2 mortes anunciadas de trabalhadores da Marfrig, mas a única confirmada pela Covid-19 foi dessa trabalhadora anunciada hoje. A anterior, na quarta-feira, o funcionário, ele morreu em decorrência de uma insuficiência respiratória devido a uma pneumonia. E o médico, segundo o boletim médico, ele disse que não tem como atribuir a morte à Covid-19. O que a gente percebe que vem muitas dúvidas das pessoas com relação à morte relacionada à insuficiência respiratória. Já que a própria Covid provoca insuficiência, né? Falta de ar. Exato. Isso tudo causa fica muita incerteza, né, Maritza? Mas isso causa dúvida nas pessoas, porque as pessoas acham que essa morte ela é relacionada à Covid, ou a pessoa estava com Covid e esconderam, ou era ou não era Covid. Então, geralmente, os dados confirmados são aqueles notificados pelo boletim assinado pelo médico que é repassado para o governo. Então, não há caso que aumente aleatoriamente ou caso que boatos diminua ou aumenta. Só para as pessoas entenderem. O caso da Covid-19 vem especificado no boletim que é repassado para o governo do estado, que então atualiza nos dados e aí o caso passa a ser confirmado como Covid-19. Então, só para a gente esclarecer para as pessoas como é que se chega a esses números e há também a certeza dessas mortes, né? São dados que vêm do próprio boletim médico do hospital para o governo do estado, que também é repassado para o Ministério da Saúde. Nós temos os 10, só para finalizar, nós temos aqui Cuiabá com 400 casos, Várzea Grande já são 113 casos, toda vez aumenta a cada semana, né, Michele? Como a gente mostra aqui. Acentuado esse crescimento, né, Várzea Grande iniciou com 9, hoje já são 113, totalizando 6 mortes em Várzea Grande. Rondonópolis já são 103, Barra do Garça, 61 pessoas, Primavera do Leste, 56, Tangará, 48, Lucas do Rio Verde, 42, Sorriso, 34 e Sinop, 34. Essas são as cidades com maior números da Covid-19 no estado, Michele. Pois é, estão aí os números que não mentem, que estão aí, que são uma realidade. Então, mais uma vez, digo para você, não deixe de usar as medidas que você tem para prevenir a propagação desse vírus. Gente, boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Eu quero começar falando primeiramente com você, Ellen, que você conte para a gente um pouco desse livro que você lançou. Como é que é essa autoestima em ação, né? Como é que você identifica essas ferramentas que fazem com que a gente potencialize a nossa autoestima para fazer discursos maravilhosos, mas principalmente para a gente, né? Sim, esse livro é resultado de alguns anos de trabalho com desenvolvimento pessoal. Ajudando as pessoas com organização e planejamento, eu percebi que muitas queixas em comum que as pessoas tinham remetiam à questão da autoestima. Muito da dificuldade em realizar algo por si, a dificuldade em alcançar metas e objetivos, sempre estava relacionados nos meus atendimentos com pessoas que tinham dificuldades em relação à própria autoestima. Então, eu escrevi esse livro com base nessas situações, fundamentando em outros autores, para trazer a consciência para o fato de que a autoestima é muito mais do que aquilo que a gente sente quando se olha no espelho. É uma questão que envolve relacionamentos. Como a gente age, principalmente, né? Exatamente. É um posicionamento. É o posicionamento que você adota perante a sua vida e a forma como você honra ele todos os dias. E isso vai envolver relacionamento, vai envolver comunicação, que é a área na qual eu atuo hoje, especificamente na comunicação verbal, e vai envolver várias questões como aceitação,
reconhecimento, perdão, o auto-perdão, para daí a gente conseguir entrar nas ações que vão levar a gente a, em essência e de fato, conseguir se estimar mais. Porque se estimar enquanto mais a gente e se comunicar melhor, né? Exatamente. Enquanto a gente espera realizar as coisas para daí a gente ter um olhar mais afetuoso sobre nós mesmos, as coisas não acontecem porque o processo é inverso. A gente precisa conseguir se sentir melhor sobre quem a gente é e praticar as ações que vão fazer com que isso seja reforçado todos os dias. E a comunicação tem um papel muito importante nesse processo, tanto no que se refere aos relacionamentos, quanto no que se refere Eu estou aqui com um que eu adorei, relacionando-se, é um dos tópicos, viu, gente? Eu vou mostrar o livro. Aqui, ó. Autoestima. Tá aí o livro para vocês. É muito legal essa questão da autoestima, essa questão da gente se relacionar. E um dos tópicos que eu vi aqui foi relacionando-se de maneira saudável, que é algo que é tão primordial. A gente tem que ter um equilíbrio, se reorganizar. Eu tenho certeza que você deve ter essa leitura meio que PNL, né? Das pessoas com relação ao seu não verbal, que é o que te indica que aquela pessoa, de repente, não está de fato se comunicando corretamente por conta dessa não aceitação. Falando em aceitação e não aceitação também, nós temos o Murilo. No último dia 17, eu adorei a sua aula que você deu para a gente em off. Ele que é diretor da ONG Livremente, né, que defende os direitos LGBTs. E eu gostaria muito que você explanasse isso para os nossos telespectadores, porque é uma luta que não é de um dia só, é de todo dia. A gente constrói a nossa felicidade com luta diária, né? E no último dia 17 foi o Dia Mundial contra a LGBTfobia, que é um dia que a gente comemora com muita felicidade, né, Murilo? Conta um pouco para a gente essa luta que não vem de hoje, assim, vem de muitos anos, mas que, graças a Deus, está tendo pontos positivos, né, nessa luta. Boa noite, Michele. Boa noite a todo mundo quem está nos ouvindo. Então, no dia 17, a gente comemorou 30 anos da despatologização pela Organização Mundial da Saúde contra as pessoas de orientação LGBT, lésbicas, homossexuais, bissexuais e as pessoas trans. Então, até o dia 17 de maio de 1990, ser uma pessoa LGBT era considerado uma patologia, segundo a OMS. Então, no dia 17 de maio, a gente comemora essa despatologização. Quem não sabe o que é patologia, é doença. Ou seja, você se identificar ou ser homossexual do mundo LGBT, dessa pluralidade, dessa diversidade, era considerado ser doente. Olha que absurdo, que retrocesso, né? Que vitória maravilhosa. Mas é muito triste a gente olhar, né? Assim, olhar quanto vocês tiveram que lutar e têm que lutar até hoje, porque recentemente, somente agora, recentemente, o ano passado, você disse para mim, que foi liberado para vocês poderem doar contando a sua própria verdade, né? Sendo a sua verdade. Isso, desde lá, então, essa patologização, essa doença, ela veio como uma forma de herança para a população. Então, ano passado a gente teve a questão da criminalização, né, pelo STF, e esse ano, recente, a gente teve a questão das pessoas LGBTs poderem doar sangue. Então, é importante falar, Michele, de pensar quantos litros de sangue eram desperdiçados porque as pessoas LGBT simplesmente não podiam se identificar no ato da doação. No ato da doação, elas não podiam se identificar enquanto pessoas LGBTs. Porque senão já iam ser cortadas. As pessoas LGBTs que faziam a doação tinham que omitir essa informação, muitas vezes se identificar como heterossexual. Então, isso também é uma forma de violência, né, Michele? Quando a gente nega a nossa identidade, é uma forma de violência. É se violentar. Eu acho que a Ellen pode até falar quanto isso é prejudicial na comunicação. Tem um gancho com a autoestima, né? Também, com certeza. Com certeza, porque quando a gente fala de se aceitar como a gente é e se depara com uma situação em que não dá para fazer isso, simplesmente toda a sociedade está indo contra esse aspecto nosso, deve ser realmente muito
negar a nossa identidade afeta a nossa estima, então, a autoestima. Então, essas violências são históricas que vêm acontecendo para a população LGBT. O movimento LGBT lá nasce em 1969, lá nos Estados Unidos, pela revolta de Stonewall, que foi uma violência contra um bar, né, na periferia, né, de Nova York, onde houve uma repressão policial na época, muitas mortes. Então, o movimento LGBT ele tem um marco da sua história com muitas vítimas, com muito sangue, com muitas violências. Então, desde então, né, aí o processo do movimento LGBT no Brasil já é outro, mas é importante citar esses marcadores históricos, né? A gente conseguiu, só pelas vias judiciais, casar, que os nossos crimes de homofobia fossem tipificados nos boletins de ocorrências. Então, antes nós tínhamos uma certo tipo subnotificação, essa palavra está em voga aquele por preconceito conta velado, do coronavírus. Então, por exemplo, se eu sofresse uma violência por motivação homofóbica, isso entrava em outra notificação no boletim de ocorrência. Então, outra tipificação, né? É uma subtipificação, e a gente não tinha dados claros dessa violência. Então, desde a criminalização da LGBTfobia pelo STF, a gente já consegue ter melhor tipificado quantos casos, onde acontece, e até para pautar políticas públicas dentro do mais direcionadas, né? Mais né? direcionadas. Identificar as vítimas, principalmente. É muito difícil. Eu acho assim, é uma luta constante. Eu acho que as mulheres também têm essa dificuldade. Nós temos um giro, inclusive, que fala que o feminicídio supera a Covid. O isolamento social, violência contra a mulher aumenta no isolamento social durante a quarentena da Covid-19. Maritza Fonseca tem as informações. Gira para mim. O feminicídio matou 2 vezes mais que a Covid-19 em Mato Grosso. No primeiro quadrimestre de 2020, foram registrados 22 feminicídios no estado. No mesmo período, o número de mortes por coronavírus em Mato Grosso foi de 11, ou seja, os casos de feminicídio mataram no primeiro quadrimestre desse ano o dobro da Covid-19. Um dos casos foi o da jovem Aline. Câmeras de segurança mostram o momento que a Aline, de 20 anos, corria tentando fugir do assassino Raoni Silva, de 27 anos, no estacionamento de um condomínio em Cuiabá. Ela foi morta a golpes de faca pelo ex-companheiro. Esse tipo de crime aumentou 47% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 15 casos. O mês de março apresentou mais ocorrências este ano, total de 7. Os meses de janeiro, fevereiro e abril apresentaram 5 casos cada. Realidade diferente de 2019, quando os mesmos meses totalizaram 12 casos de feminicídio. Gente, é assustador, mas os números contra também os LGBTs também aumentaram com relação ao isolamento social, né? Eu tenho a seguinte leitura, Michele. Os casos de violação sexual, violação de direitos, seja contra crianças e adolescentes, seja contra até a própria mulher, em casos de violação sexual ou violência física, existem pesquisas que mostram que a maior parte dos agressores se encontra no meio familiar. Então, é problemático pensar numa situação de isolamento social, onde muitas vezes as pessoas que sofrem essas agressões, esses estão com ele ao lado, né? Estão isoladas socialmente, estão convivendo com o agressor. Então, é natural que os casos de feminicídio, por conta dos dados que a gente tem, né, por conta das pesquisas que indicam que os agressores moram muitas vezes com a vítima. E então é natural, por conta do isolamento social, que é o único remédio contra o coronavírus, que esses dados possam vir a aumentar. As pessoas passaram a viver mais com elas mesmas, né? E com os companheiros. Então, é um absurdo você pensar que está sendo tendencioso para a violência. Está sendo pior, quer dizer, a pessoa
um ano atrás tinha um número. Hoje, em convivência, quer dizer, em vez de melhorar as relações, as coisas pioram, e um cenário extremamente caótico. Você falar, e o que ele disse foi muito importante. Normalmente, e assim, as estatísticas mostram e tal, a psicologia diz que a maioria esses abusos, essas violências, são feitas mesmo por pessoas muito próximas, e no isolamento fica mais evidente. Um agravante dessa questão é justamente a comunicação, porque com as pessoas isoladas, elas são forçadas a se relacionarem mais com as pessoas ali do seu círculo íntimo. E sem comunicação não existe relacionamento saudável. É disso que se trata esse capítulo que você mencionou antes, relacionando-se de maneira saudável. Sem uma boa comunicação, não existe um relacionamento saudável, porque a forma como as pessoas verbalizam as coisas umas para as outras, a forma como elas se expressam e são interpretadas, gera muito conflito no ambiente em que as pessoas estão convivendo. Então, como isso está mais frequente e mais intenso agora, é natural que aumente a violência. Infelizmente, deveria ser feito um trabalho de melhoria nesse sentido, da comunicação entre as pessoas próximas. Quais dicas você dá para as nossas telespectadoras e telespectadores de melhorar a sua comunicação? A sua colocação, mais do que falar, é uma postura em como você joga isso para o universo e como que ele vai te voltar aquilo, né? A primeira dica é a mais conhecida de todas, que é a empatia, é se colocar no lugar da pessoa que vai ouvir e fazer aquilo que você gostaria que fosse feito com você. O problema é que já começam o diálogo sem querer escutar. Né? Exatamente. Sem ouvir. E assim, é algo tão contraditório, porque a gente tem 2 orelhas. Exatamente para isso, né? Quer dizer, é para observar, ouvir mais do que falar, na verdade, né? Relacionado a isso, tem outras 2 dicas que ajudam muito. A primeira é o princípio da observação e presença. Antes de falar, observar o seu sentimento para se assegurar de que você vai dizer realmente aquilo que você quer dizer. Porque, às vezes, quando uma pessoa fala, eu quero que o político tal morra, na verdade, aquela pessoa só quer se sentir segura, entendeu? Então, seria muito melhor expressar, poxa, eu estou me sentindo inseguro, eu gostaria de ter mais segurança como um cidadão, como uma pessoa, enfim, no contexto familiar a mesma coisa. Às vezes, alguém rotula o outro, agride a pessoa verbalmente para se defender, mecanismo de defesa, expressando uma carência, alguma necessidade não suprida, e por não observar o sentimento, em vez da pessoa dizer, olha, eu estou sentindo falta disso, ela diz, não, você é tal coisa porque a pessoa não proporcionou, não atendeu a expectativa dela. E a terceira dica que ajuda a colocar isso em prática é treinar, é praticar, na hora de falar, nunca rotular a pessoa, nunca partir para um diálogo atacando alguém, mas procurando falar como você se sente. Porque partir do eu me sinto para conversar com as pessoas... já baixa uma guarda, desarma, né? Exatamente. Eu acho isso chique. Agora nós temos um VT da defensora Rosana Leite, ela que é uma querida, ela ia estar aqui com nós, presente aqui no programa, mas ela, por uma questão de segurança, né, ela teve que deixar para uma próxima oportunidade, né, uma outra oportunidade, mas ela deixou um recado para a gente. Por favor, põe para mim. No início da quarentena, lá em março, quando o Mato Grosso acabou passando, nós começamos a passar por toda essa situação diferenciada, nós percebemos uma diminuição das mulheres em busca da Defensoria Pública, do Núcleo de Defesa da Mulher, bem como das Delegacias de Defesa da Mulher. Mas sabíamos que essas mulheres estão dentro dos lares, juntamente com seus companheiros em isolamento social. Preocupamos muito com toda essa situação, achamos que poderia aumentar a violência doméstica e familiar, e o que de fato aconteceu. As estatísticas foram divulgadas em março pela Gerência de Estatística da Secretaria de Segurança Pública, nós tivemos um aumento muito grande dos feminicídios, assim como agora em abril, com um aumento de 47% dos feminicídios. Hoje, Mato Grosso, infelizmente, está num triste ranking de um dos estados onde os feminicídios mais acontecem. Isso mostra que nós tivemos, infelizmente, um aumento da violência doméstica e familiar.
As mulheres deixaram de procurar a Defensoria Pública ou as delegacias de defesa da mulher, muitas vezes porque estão em isolamento social juntamente com seus companheiros. Precisamos trabalhar para que esses feminicídios sejam evitados, já que os feminicídios são delitos que podem ser evitados. Os assassinatos de mulheres podem ser evitados, diferentemente do assassinato de homens, porque as mulheres estão morrendo pelas mesmas causas, principalmente pelo inconformismo com o término do relacionamento. Eu acho que é tão importante a gente denunciar. A denúncia, quem cala consente. Aquela história do entre marido e mulher não se mete colher. Gente, pelo amor de Deus, quem cala consente, é conivente com essa violência. É uma violência pior ainda, quer dizer, a gente tem que botar a boca no trombone. Michele, uma amiga minha estava me relatando essa semana que estava na janela do prédio dela e viu uma briga, um homem agredindo uma mulher dentro do carro. E ela disse que desceu. Quando ela olhou ao redor, tinha tantos homens, e ninguém fez nada. E ela foi lá e bateu na porta do carro e chamou e tirou a mulher do carro. E levou a mulher na delegacia. E aí ela olhou assim, e disse que todo mundo, você é louca, não se faz isso, não se mete em briga de marido e mulher. Como assim? E ela foi lá, brigou, e a mulher assim, eu não aguentava mais, eu não tinha mais força, eu estava apanhando dentro do carro. E quantos se calam? E quantos outros homens veem isso? Porque ela era Homens e mulheres. Muitos, né? Calam, que deixam. Mas eu estou falando do cenário atual, que tinha muitos. Mas, gente, é só a gente retroceder um pouquinho. As novelas achavam aquilo normal. Quer dizer, no passado recente, nós tínhamos novelas que eram exibidas onde a violência verbal, física, sexual era normal. Era normal. Agora que nós estamos ganhando voz e vez, onde a gente consegue levar uma comunicação para quem está nos assistindo de denúncia, de se posicionar, custe o que custar. Não é verdade? A gente precisa, senão, se a gente cala, a gente é conivente, a gente deixa o agressor chegar nas últimas consequências. Você que está em casa, que é agredida, pensa assim, hoje é um xingamento, amanhã é um apertão. Vai crescendo, não é algo que vai diminuir, vai retroceder. Como que eu posso dizer? A liberdade é um caminho, não é a liberdade, a confiança é um caminho sem volta, né? É igual ao que foi falado, né? A intimidade é um caminho sem volta. Vai, até que ele vai e te mata. Quando você vê, você já está morta. O que você fala, como você fala, quando você rotula, já foi. Você se sentiu mais leve. Mais leve, mas você acabou com... Mas você acabou com outra pessoa. Exatamente. Né? Você não... E ainda mais quando a outra pessoa tem a convicção, né, de que não pertencia àquele cenário. Fala aí, Maritza. O pessoal que está em casa, eu vou passar o telefone para o Anderson e depois a gente coloca na tela, mas eu já vou adiantar, se der tempo para quem está em casa anotar, que tem vários números de disque denúncia que você pode denunciar e a denúncia ela é anônima, olha que legal. Ninguém precisa saber quem foi que denunciou, inclusive o vizinho, outras pessoas podem ajudar. O telefone para o disque denúncia, 190 197, o 180 e o 181. Através desses números você consegue denunciar. E agora, com essa questão de isolamento social, inclusive, foi criado, as delegacias especializadas da mulher, elas criaram, né, nesse período de isolamento, canais para denúncias, inclusive de atendimento psicológico, por serviço de WhatsApp. Então, o telefone é o 65 9973 4796. Daqui a pouquinho a gente coloca numa arte, a gente vai repetindo no decorrer do programa esses telefones, então aproveita, pega uma caneta, um papel, ou prepara o celular para tirar a foto. Um giro que você fez, né, sobre a campanha do governo. Isso, tem uma campanha do governo também, que ela está bem legal, que ela chama atenção não só para a violência contra a mulher, mas também abusos, né, contra criança, idosos, que são grupos que geralmente são grandes números afetados, né, com relação à violência, né, são vulneráveis, exatamente. Agredidos. Vamos assistir, então, o giro da campanha Denuncie a Violência, por favor.
Michele, olha só, com o lema Denuncie a Violência, existe uma campanha do governo federal para conscientização em enfrentamento à violência doméstica. O objetivo é alertar que esse tipo de violência tem crescido em meio à pandemia da Covid-19 em razão das medidas de isolamento social. Para algumas famílias, o isolamento está sendo ainda mais difícil. A campanha aborda não somente a violência contra a mulher, mas também contra idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. A ideia é justamente mostrar que a campanha é para dizer para todo mundo denunciar, e quem fizer não vai ter a identificação revelada. O objetivo é despertar a urgência em exercitar o dever cívico de informar as autoridades sobre as situações de violência dentro dos lares, incentivar os vizinhos, como por exemplo, vizinhos, por favor, enfiem a colher em briga de marido e mulher, comecem a denunciar. Os telefones do Disque Denúncia são esses que aparecem na tela, o Disque 100 e o 180. E tem também o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Tá aí, não é? Então você tem que meter a colher, sim. Essa história, essa lenda, esse mito de entre marido e mulher não se mete colher é balela, é coisa do passado. A gente tem que ter essa consciência que a gente pode salvar uma vida só pegando no telefone. E o mais legal, é anônimo, quer dizer, você não vai ser retaliado, não vai sofrer nenhum tipo de retaliação por fazer esse bem a outro alguém que deve estar sofrendo e muito, né? Os vizinhos que ouvem essas coisas, essa gritaria, esse corre-corre. Eu lembro dessas imagens que você relatou, daquela senhora de 20 anos que foi esfaqueada no... É algo assim que é inadmissível, né? Ela foge do agressor, mas é importante também entender, né, que anteriormente da agressão física, houve muita agressão psicológica, com certeza. Com certeza. Então, a autoestima da pessoa já está invalidada, ela acaba entrando naquele círculo, aquele jogo que o agressor, né, faz. Dependendo da pessoa, a autoestima dela vai para o lixo, né, Ellen? Sim, porque de tanto ouvir, a pessoa acaba entendendo aquilo como uma verdade. Ela se convence, né? Sim. Ele consegue convencê-la. Sim, né? Essa é uma das questões mais difíceis quando a gente fala em aceitação, que é um dos pilares da autoestima, porque mesmo quando a gente sofre uma situação de injustiça, como é o caso da violência, o que acontece é que no fundo, bem lá no fundinho, quando a gente é injustiçado, em algum momento da vida, a gente se questiona se não foi nossa culpa. E essa autocobrança, esse sentimento de culpa vão acabando com a gente por dentro. Então, é realmente muito complicado. E, inclusive, nessa fase, eu acho bem colocado isso que o Murilo falou, que antes da agressão física acontece muita agressão verbal, muita agressão psicológica. E se nesse período, eu acredito que se as pessoas conseguissem encontrar apoio, elas teriam mais força para sair dali, que entra no que a Michele falou também sobre silenciar, sabe? Quando a gente silencia, não está só deixando de se intrometer, está deixando de apoiar também. E às vezes o outro ele se isola, né? Até por medo, até por receio, por vergonha, né? Precaução. E aí quem está do lado tem que estar muito atento. Tem que estar muito, né, ligado, né, para ver os sinais. Porque os sinais eles vão ser dados, eles estão sendo dados, né? Gente, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais aqui no Passando a Limpo Mulheres. Não saia daí, viu? Eu volto já já. Estamos de volta. Eu falei que era rapidinho. Põe o WhatsApp para mim. Para você participar, que tem perguntas, né, Maritza? Temos nossos perguntas. Telespectadores. Vamos direto de perguntas. Daqui a pouco tem um giro muito interessante, que é a vacina Covid-19, viu? Uma empresa lá dos Estados Unidos testou uma vacina e teve resultados positivos, mas é daqui a pouquinho. Faz a pergunta, Maritza, primeiro. Olha só, a gente está recebendo bastante mensagem e o Rui Júnior, primeiramente, ele parabeniza o programa pelo excelente tema abordado hoje. E a primeira pergunta que a gente tem, que é para Ellen, ele diz assim: quais as dicas, Ellen, para fortalecer nossa autoestima em tempo de distanciamento social? Boa, né? Boa! Obrigada pela pergunta. Olha, eu acredito que
a coisa mais importante para fortalecer a autoestima em tempos de distanciamento social é continuar se tratando com toda a importância que você acredita que o seu círculo social te dava. Porque muitas coisas que a gente se preparava em fazer, se preocupava em fazer porque ia estar convivendo em sociedade, são importantes que a gente faça por nós mesmos. Então, suas práticas saudáveis, os seus cuidados consigo, tudo aquilo que você fazia para estar em sociedade, para se relacionar bem, continuar fazendo para se relacionar bem consigo mesmo. Na verdade, o que houve é um processo de adaptação, né? A mudança, ela veio, mas eu acredito que a adaptação, assim... Eu vejo muitas pessoas falando, eu não vou fazer exercício, eu não quero fazer exercício. Né? Então, você já não fazia, então não faz, beleza. Porque, assim, todo mundo dá um jeito de fazer alguma coisa, dá para fazer exercício em casa, dá para fazer uma dança. Quem era adepto do exercício... Não vai deixar de fazer. Vai deixar de fazer. Né? Isso, Ellen. E, assim, eu acho que vai cuidando de si, uma meditação, uma leitura, um filme. O que está impossibilitando é a rua, né? A rua em si. Esse distanciamento, talvez, estar mais próximos dos amigos, das pessoas queridas, das familiares, de abraçar, de beijar e tal. Mas eu acredito que essa adaptação, ela ajuda? Ajuda. É um momento de perceber a sua essência, de olhar para dentro e ver o que é que você estava fazendo pelo meio no qual você estava inserido, o que você realmente estava fazendo por você. Então, depois de conseguir se olhar, encontrar essa resposta, é isso aí, a parte que você estava fazendo por você, que vai ajudar a fortalecer a sua autoestima. Olha, por exemplo, analisar, antes né? da quarentena, eu já não estava fazendo. A gente brincou naquele dia que a gente recebeu a menina que a gente fez uns testes de exercício aqui, né? E descobrimos que estavam sedentárias, né, Maritza? E essa semana eu comecei a fazer fit dance. Nunca tinha feito na vida. Eu acompanhei os stories. Chique. Dei muita Você viu? Falei, olha ela. Eu arrasando. comecei, eu falei assim, né? Tá certo, é algo novo. Por alguma coisa tem que começar. Fazer algo novo. A gente pode adotar novas práticas a partir Eu acho que disso, isso que é o mais importante. Eu acredito que o isolamento social, essa pandemia, tem um lado espiritualístico, que você queira dizer, como você queira se posicionar com relação a isso, muito especial. Quando eu falo que, para mim, nesse momento, ele está sendo benéfico, esse isolamento, porque eu me encontrei comigo. Essa parte, ela é fantástica. É fantástico. Né? Então, mas a gente tem que olhar o lado cheio do copo. Não que a gente não pode sair, porque a gente reclama. Não. O que tem de maravilhoso que trouxe, né, essa pandemia? Foi a conexão individual e coletiva também. Essa desaceleração, né, em relação à rotina, às vezes tortuosas que a gente leva. Mas eu também tenho uma concepção, a gente que faz uma luta social, a gente entende também que às vezes as pessoas não conseguem fazer essa busca interna por fatores sociais, né? Por fatores financeiros, enfim. Então, é importante, às vezes, sensibilizar até nesse momento, né? As pessoas que estão no governo, tanto no governo municipal, estadual, que existem pessoas que talvez não possam se voltar para dentro, às vezes por uma questão não estão financeira, entendendo, né? O isolamento social, mas por um fator financeiro, que está agredindo a pessoa na alimentação a sua dela, mesa, no bem-estar dela. Seria muito bom se a gente vivesse num país onde a gente não tivesse preocupado com isso, onde os empresários tivessem linha de crédito fáceis, eles não pudessem hoje estar batendo a cabeça de como eles vão continuar o negócio pós-pandemia, que as pessoas pudessem ter a garantia do básico em casa, mas infelizmente hoje não é essa a realidade que a gente enfrenta. Então, também, Michele, quem pode se recolher também tem que agradecer. É um fator de privilégio muito grande que a gente vê. É contraditório, né? Eu até falei sobre isso essa semana. Eu falei, a gente fica nessa encruzilhada, assim, a gente não sabe se fica em casa, cuida da saúde e desprotege o bolso. O que acontece? Ontem eu fui no açougue e quando eu entrei eu vi que a moça que ficava na calçada vendendo verdura, ela não estava. E eu entrei, as coisas dela estavam dentro do açougue. E eu queria comprar algo, e eu comprei. Aí eu falei assim, cadê a moça? Falou, a prefeitura recolheu ela. É triste. Vendendo uma cebola, uma banana. Cara,
cara. Hoje Os feirantes, eu faço parte de uma instituição várias- que foi Fiquei citada. feliz pelo lugar ter abraçado as coisas dela, né? O açougue pega as coisas dela lá para Se vender. sensibilizou. Eu e falei, tá posso ajudando comprar ela de você? financeira. Ele falou, pode. Eu falei, nossa. A nossa instituição, Michele, até divulgando, as pessoas que estão nos assistindo, quem quiser acessar a nossa página no Instagram, é Grupo Livremente, nós criamos uma campanha de arrecadação de fundo de alimentos, onde a gente está atendendo, através de um cadastramento social, a população LGBT em fase de vulnerabilidade social. Então, quando a gente sai de casa para ir num atacadista, comprar cestas básicas, mantimentos básicos, indo para a periferia da cidade, se depara com a realidade, é preocupante também, sabe? Então, Não, a é gente, triste, é uma realidade muito dentro de triste. uma ONG está em contato com isso também, com essa disparidade social, essa realidade social é realmente conflituante para nós, né? E também essa realidade sempre existiu, né? Só que agora ela está mais exacerbada, né? Intrínseca, né? Você Ela vê a assimetria social se desmantelar na sua frente, quer dizer, quem tem, quem não tem nada, tem água na geladeira, sabe? Então, assim, a gente entende isso e por isso a importância da gente se doar, da gente encontrar grupos como o seu, ou a própria TV Cidade Verde faz um trabalho de assistencialismo, de ajuda a essas famílias. Maritza, inclusive, essa semana visitou uma família de uma mãe com 5 filhos, geladeira vazia. Quer dizer, a gente se preocupa tanto com tantas outras coisas, a gente não olha para o lado, né? Não olha para a realidade do lado. Quando eu disse que, para mim, foi muito bom, foi nesse aspecto. Mas é muito ruim por muitos outros, né? Porque, assim, a gente não consegue ser plenamente feliz sozinho. Para isso, você vai lá e mora numa ilha, né? Mas você sai de casa, você vê o ambulante, você vê o feirante, você vê tantas famílias que não têm, que eram autônomos, que trabalhavam day by day, quer dizer, o diarista, por exemplo, que trabalhava dia assim, todo dia recebia o seu dinheirinho, tinha aquele movimento, aquele fluxo de caixa, que tinha a alegria de poder servir a sua mesa, e hoje não tem essa entrada a mais. Então, realmente, a gente precisa de muita solidariedade, muita empatia, como foi dito no começo do programa. Eu acho que a empatia a gente tinha que dar, vender, expor, não sei, sabe, tomar de gota, de galão, botar gota na água das pessoas, porque é uma realidade muito triste que a gente está vivendo e que ainda vamos viver por um tempo, porque a pandemia não vai sumir do nada, né? O pico, Maritza, você pode me ajudar, está estipulado, segundo o nosso secretário, em setembro. Setembro. Era para um período de abril, né? Depois foi para maio, que ele seria um pico maior, e agora foi estipulado que será em setembro. Nós estamos em maio ainda, então... O que essas pessoas ficam pode ser que venha o pior ainda, ou né? sendo positivo, essas pessoas vão cadeado e fecha, né? Acabou o ano. Não, mas o que essas pessoas vão fazer? Eu não sou a favor de abrir e fechar, eu não tenho noção, eu não tenho essa realidade epidemiológica, é assim que fala, eu me enrolei inteira, mas eu não tenho essa noção, eu não sou médica, eu não estou dentro dessa comissão, eu não tenho essa missão, mas eu tenho essa preocupação de dizer, gente, para os seus governantes, o que essas pessoas vão fazer, o que elas vão comer? A gente pode usar o próprio exemplo da Janaína, que é o caso que nós mostramos lá em Várzea Grande, no bairro São Simão, né? Sim. Michele? Ela tem o esposo, 5 filhos. Eles trabalhavam, eles tinham a sua independência, eles são catadores de sucata, então eles catavam a sucata e revendia. Atividade que ficou proibida nesse período de quarentena. A única renda da família é essa. Então eles começaram, não tiveram mais como pagar as contas, inclusive devolver a casa que eles moravam. E através de uma doação de um pequeno terreno, se é que a gente pode chamar aquilo de terreno, porque as condições totalmente precárias, conseguiram levantar, teoricamente, um barraco, né? Não falei isso na frente deles lá, mas teoricamente não, é um barraco. E graças a Deus a gente mostrou um pouco essa realidade deles e eles conseguiram bastante doações, graças a Deus eles estão conseguindo aí algumas coisas, pelo menos para sobreviver, né,
esse período que a gente não sabe até quando, mas essas doações... É uma família em quantas? Mas essa situação, né? O que eles estão ganhando, uma hora também vai acabar. Qual será depois, né, a próxima... A continuidade, né? A continuidade. E eles tiveram essa sorte. Quantas não tiveram ou a TV Cidade Verde ou uma outra pessoa com essa empatia, com essa solidariedade em ir lá ajudar? Né? Muitas pessoas estão clamando por esse socorro, muitas não querem saber de salário ou ajuda do governo, querem manter o seu próprio sustento. Como é o caso dos bares, restaurantes, academias, por exemplo. Eu tenho amigas que são de academias, empresárias do ramo, que pagam aluguel pelo espaço, não podem abrir, o aluguel continua sendo cobrado, continua sendo pago. Então, Quem são que questões... vai arcar com tudo isso? Como né? que vai fazer? Vai entregar a academia, então. Por exemplo, vou entregar o ponto fixo sem academia até tudo restabelecer? E como vou sobreviver? Então, é todo um contexto. Então, assim, tem que pensar com mais carinho, com mais empatia mesmo. E convido a essas pessoas a visitarem esses bairros, né? Os políticos de plantão que estão nos assistindo agora, as primeiras damas, visitarem. Olha lá, ó, né? imagens. Olha lá, essa aí é a Janaína. E depois, esse pessoal que foi aí, que são da assistência social lá em Várzea Grande, apareceram, né, foram na residência após a gente ter vinculado o material, ter mostrado a realidade, porque ela tem direito ao Bolsa Família, mas ela estava suspensa do Bolsa Família. Ela tem direito ao auxílio emergencial de R$600, mas ela não tinha direito porque já tinha cadastro no CRAS, no Bolsa Família, mas não recebe o Bolsa Família. Então, muita gente nessa situação como ela tem direito, mas não recebe e não sabe como procurar também o seu direito. E são 5 crianças, o fundo da casa, que é totalmente insalubre, né, de uma pessoa morar, não tem condições dignas de moradia, que a água acumula, criador do mosquito, perigos, outros né, que perigos, a dengue, criador do mosquito, zika e todos... Da dengue, né? Pisa naquela água, passa pelaquela água para poder estender as roupas, então é toda uma situação, não tem uma gota d'água na caixa d'água, que a caixa d'água é no chão. Então essa é uma realidade de tantas outras que a gente gostaria de mostrar e não consegue mostrar. Isso não só aqui no estado, que a gente vê fora do estado outras situações preocupantes do índice de pobreza que as pessoas enfrentam todos os dias no nosso país. Que já era grave antes, imagina agora, né? Então, tudo que você possa fazer de ajuda, faça. Vai te fazer um bem imensurável, porque fazer o bem só gera coisas boas. Isso ajuda a autoestima, né? Com certeza, e eu estava pensando aqui sobre toda essa questão e como a gente que está aqui com as necessidades supridas, pensando em como lidar com o distanciamento, enquanto tem outras pessoas que, além de estarem na mesma situação de risco, ainda lidam com problemas muito maiores, questões que para muitos de nós podem estar resolvidas e para outros não. E uma coisa que está ao alcance de todo mundo, uma coisa que todo mundo pode fazer para ajudar, é não julgar, pelo menos não julgar. A pessoa que está vendendo uma banana na calçada, a pessoa que está lutando pela abertura do seu próprio comércio, se essa não é uma luta sua, se você não é um empreendedor pequeno, então não julga quem está na própria luta, sabe? Então isso é o mínimo e é algo que todo mundo pode fazer. Dar, vender, pingar na água das pessoas. A gente tem que lembrar que mais de 50% da população empregada com carteira assinada é dos pequenos empreendedores do Brasil. E essa categoria está sem resposta desde o começo da pandemia, em questão de como eles irão conseguir manter o comércio. O que a gente mais vê notícias, né, entre a gente é que fulano de tal fechou o negócio, e aí? Deixou de empregar 3 para depois disso. Deixou de empregar. É claro, é uma cadeia. Ninguém está defendendo aqui, Michele, como você muito bem pontuou, eu não sou médico também, não sou especialista na área. Ninguém está defendendo a reabertura total, os não cuidados necessários. Mais esfriamento, solidárias. Mas né? É preciso pensar em todos os setores, né? O setor que emprega, o setor que é empregado, as pessoas em situação de que têm o seu direito violado. Então, a gente precisa, né, sensibilizar os governantes, as pessoas,
enxergar todos os setores, né? Então, os empresários estão com dificuldade em acesso à linha de crédito para subsidiar folha de pagamento e aluguel, não é nem margem de lucro, é só para poder sobreviver. O que nós estamos falando de sobrevivência. E não é dizer, eu vou te falar, eu não sou brasileira, mas me sinto brasileira. Tenho pais argentinos, os argentinos têm uma maneira de protestar totalmente diferente do brasileiro. E eu achei os protestos dessa semana dos donos de academia, dos próprios donos de bares e restaurantes, eu achei eles extremamente criativos e realmente sérios no seu propósito, mas de uma forma civilizada, pacífica, tentando entrar num acordo de como fazer isso de uma maneira... Socorro. De pedir socorro, me ajuda, como é que a gente pode fazer uma mão lava a outra? Como é que a gente faz para equilibrar esse desequilíbrio histórico, essa assimetria maluca que agora se acentua e cada vez mais? Não é só econômica, é espiritual, é de autoestima, as pessoas estão tristes, cabisbaixas, porque elas não conseguem trabalhar, não conseguem sustentar a sua família. Isso afeta muito a nossa sociedade, Michele, construção do nosso Estado e da nossa história. Essa semana eu estava olhando meu WhatsApp e aí eu vi um restaurante que eu já tinha ido divulgando os pratos, né? E aí eu falei assim, vou pedir esse prato, ver se está legal, pedi. Falei, olha, estava trabalhando, eu passo aí para pegar depois. Passei lá para pegar. Cheguei lá e perguntei para ele como é que vocês estão, né? Como é que vocês estão sobrevivendo e tal. Ele falou assim, olha, Cláudia, a gente está há 2 meses, com todo mundo na casa, tentando não demitir ninguém, mas está muito difícil. Porque o presencial não substitui, né? Não substitui. Na verdade, o delivery, eu li numa das reportagens que o delivery, e isso quer dizer que você tem que pedir mesmo, ajudar os pequenos empresários, ajudar mesmo, ligar, pedir sua comida, o seu artesanato, o que você quiser, hoje as pessoas entregam. Eu li que 10%, representa 10% da entrada deles, do que eles tinham. Então, assim, é muito pouco. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu abri a comida, estava lá assim, Cláudia, obrigada por tudo. Falei, gente, tudo que... É um gesto, né? Eu falei assim, tudo que, cara, eu só resolvi hoje, né, não fazer e pedir. E depois eu estava conversando com uma profissional de assessoria e eu falei assim, ignorância, né? Falei assim, eu acho que cervejaria está bombando, né? Ela falou não, porque ela tem de cervejaria, ela falou assim, não. Ela é de imprensa, ela falou, não está bombando. Sabe por quê, Cláudia? Porque porque eu pensei assim, cervejaria, os depósitos, os mercados, ela falou, não, quem sustenta eles são os bares, os restaurantes e as festas. Cara, que é o setor mais afetado. Total. E é o que vai ser o último a ser reativado. Gente, eu preciso conversar aqui. Eu acho que festa e show esse ano... Acabou, acho que né? já foi, né? Festa, então, show, já que a gente tem essa previsão, vamos nos atentar em ações que ajudem esse segmento, cara, né? Que ajudem o segmento. Eu vou conversar agora com o Rafael, gente, ele está aí, sintonizado aqui com a gente, como eu posso ver. Rafael, do Repórter MT. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Oi, boa noite, Michele, para você e a todos do Passando a Limpo Mulheres de hoje. E a gente está chegando agora para falar um pouquinho sobre a repercussão do vídeo, tão falado vídeo, né, daquela reunião ministerial que envolveu o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro, e a denúncia, né, de que ele havia tentado interferir na Polícia Federal. Pois é, Michele, foi muita aposta para pouca coisa. Por quê? O vídeo, segundo ali especialistas, analistas políticos,
foi mais a favor do presidente do que é o Moro e não consegue provar essa interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Alguns políticos do Centrão afirmaram que a divulgação do vídeo é positiva para o Bolsonaro e que ele deveria usar trecho desse vídeo, inclusive, para a campanha de 2022. Essa é a análise de alguns deputados federais do Centrão. Eu tenho algumas aspas aqui, Michele, polêmicas do presidente que foi falada durante essa reunião ali, a última reunião em que o ministro Sérgio Moro participou junto com os demais ministros do presidente. Abre aspas, não sabemos ainda para onde está indo o nosso barco. Pode estar indo em direção a um iceberg, tá? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele disse o seguinte, abre aspas, por mim colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas. E a Damares Alves também causou polêmica ao dizer, abre aspas, vamos pedir a prisão de governadores e prefeitos, estamos subindo o tom. Fecha aspas. Esses foram alguns dos assuntos polêmicos desse vídeo que gerou repercussão na mídia nacional, mas não deve aí depor nada, Michele, contra o presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, muitos eleitores, muitos bolsonaristas estão comemorando esse vídeo, porque ali o presidente fala em combate à corrupção, fala que está lutando contra um sistema corrupto, ele autoelogia aí o seu governo e é tudo que os bolsonaristas queriam ouvir e tudo o que os oposicionistas não queriam ouvir. Os oposicionistas, Michele, queriam que o presidente tivesse caído em crime de responsabilidade ou revelasse algum tipo de improbidade administrativa para gerar aí um processo de impeachment. Mas pelo que parece, tem muita bola pela frente. O que deixa a gente triste, Michele, é que hoje, por volta aí das 6 horas da tarde, o Ministério da Saúde divulgou um novo número de mortos, atualizou, na verdade, o número de mortos por Covid-19 aqui no país, e nós já chegamos, só hoje registrados, a 1.001 casos de óbitos no Brasil. 330 mil estão infectados com a Covid-19. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos de coronavírus. Lembrando que a OMS disse que a América do Sul é o novo epicentro da doença, então provavelmente nós vamos passar por um período muito negro aí pela frente, viu? Segundo a OMS. Enquanto isso, deputados, STF e o presidente da República discutem quem é mais corrupto ou não, e além disso, se o exame dele deu positivo ou não. Infelizmente é o que nós temos para hoje aqui no país. Muito obrigada. Agora, só deixando claro, já vou encerrar com o Rafael, que a gente precisa ir para o intervalo, mas, Rafael, esse vídeo ele não está na sua totalidade revelado, né? Foram apenas trechos, teve trechos que não foram revelados à população em geral, não é verdade? O ministro Celso de Mello, ele ficou preocupado em relação aos acordos aí do Brasil com outros países, porque há um trecho do vídeo, Michele, segundo fontes, de que o presidente e alguns ministros falam sobre a China. Isso causaria aí um terremoto no meio político, um terremoto na Bolsa de Valores e também, claro, a nossa estabilidade, porque nós temos um acordo muito forte com a China. E se algo que desabone aí o outro país, pode causar uma crise econômica muito maior, mas muito maior. A gente espera que continue em sigilo, pelo menos nesse momento de crise financeira, porque senão a situação pode ficar ainda mais complicada. Isso aí a gente trata mais pra frente, depois que a gente conseguir converter aí essa pandemia do coronavírus, que agora afeta o Brasil e, segundo a OMS, é o país que mais preocupa aí as organizações mundial da saúde. Muito obrigada, Rafael, pelas notícias. Bom fim de semana e a gente se encontra no Balanço MT.
tá bom? Na segunda-feira. Obrigada pela sua participação. Isso mesmo, na segunda-feira. Um abraço para você, Michele. E a todos que estão acompanhando o Passando a Limpo de hoje, viu? Ótimo fim de semana com frio. Ai, adoro essa parte. Um beijo. Gente, olha, eu assisti um pouco dos vídeos, só palavrão, enfim. Não vou... não parecia uma reunião de Estado. Era muito assim, o churrasco de casa. Na laje. Isso nos agride, enquanto população LGBT, bastante. A gente retomou aqui, né, só fazer uma retomada no começo do programa, o STF nos deu os direitos a doar sangue, a criminalização da homofobia, né? O STF nos garantiu esse direito que o Congresso Nacional se omitiu durante muito tempo. E agredir as instituições democráticas realmente é importante para nós. Então, eu queria muito externar essa indignação, né, enquanto cidadão. Nós, cidadãos, estamos esperando uma resposta efetiva do governo. Então, se não tem nada que agride o governo realmente nos dê essa resposta. Não deixe as pessoas numa fila da Caixa por horas, não deixe as pessoas desde as 5 horas da manhã para recolher um auxílio emergencial de apenas R$600, que muitas vezes não garante o subsídio da família. Então, existem outras coisas. Eu falo agora quanto meu local de fala mesmo, em estudante de ciências contábeis. Quando a gente não tem dinheiro circulando na sociedade, muitos setores são atingidos. Então, a gente precisa fazer, de alguma forma, o dinheiro circular. Gente, eu vou para o intervalo, mas eu posso ir mostrar o vídeo? O vídeo é rapidinho, Alê. Ou vai para o intervalo? Fala comigo, meu amor. Posso chamar o vídeo? Vamos dar uma descontraída. Eu quero chamar a Aninha Barros, ela que tem um vídeo tutorial maravilhoso de maquiagem. Ela sempre abrilhanta a nossa sexta-feira. Eu acho que é um quesito muito importante, né? É muito importante. E como você disse, Ellen, a gente tem que fazer aquilo que a gente faria para o geral, para a gente, né? E se maquiar, por exemplo, para mim é um ritual. Eu acho maravilhoso fazer maquiagem. Se eu não estou de maquiagem, tem algo errado com ela. Calma, que o bafão vai chegar, entendeu? Pera lá, tem algo errado com a Michele. Hoje eu não quis pôr um brilhinho, porque eu tive uma dificuldade, fazia fazia uma semana que eu não estava pondo os cílios. E aí eu tive uma dificuldade, tive que tirar umas 2 vezes, viu, gente? É assim que faz. Aí até que eu colei certo, eu já tinha colocado no meio da pálpebra. Hoje, sabe? Mais ou menos assim. Aí até eu acertar, eu desencanei do brilho. Mas eu fiz uma make, querida. Estou aqui maquiada. Deus que me livre. Vamos assistir o VT tutorial da Aninha Barros, essa blogueira chiquérrima. Meu bem, querida, fez a make, não é verdade, Ellen? Arrasou. Não arrasou? Linda. Autoestima aí, Ellen. Aqui, ó, eu acho isso chique, tem que estar elevado. Nós vamos para um breve intervalo comercial, a gente volta já com muito mais aqui no Passando a Limpo Mulheres. Não saia daí. Gente, estamos de volta. E você que mandou a sua pergunta no 981 11 40 39 vai ser contemplado agora, né, Maritza? Vai sim. Então, temos uma pergunta. Quem fez que pergunta para quê? Vamos lá. Nós temos uma pergunta para o Murilo Alberto. A pergunta é a seguinte: como as pessoas héteros podem ajudar a comunidade LGBTQI+, a lutar contra a homofobia? Olha que chique! Achei chique também essa pergunta. Cadê os aplausos? O Rui que fez essa pergunta. Parabéns, Rui. Parabéns, Rui.
Olha, assim como nos casos de violência contra a mulher, não é só a mulher que tem que denunciar a violência contra outra mulher, mas é papel do homem, quando se depara contra uma situação de violência contra a mulher, também deve denunciar. Muitas vezes a gente fala, a violação de direito contra as mulheres, acha que é uma pauta isolada das mulheres, as mulheres têm que se denunciar, denunciar os outros agressores. Não, é papel do homem também denunciar a agressão contra as mulheres. Também é papel da população heterossexual denunciar os crimes de violência contra a população LGBT. Para além da denúncia, que a gente pensa em questões da população LGBT somente quando a gente vai falar de violência, mas vamos pensar na parte comercial, que é essa que está afetada. Vamos pensar num cenário pós-pandemia. Vamos sensibilizar também os empresários heterossexuais a contratarem mais LGBTs e colocarem os LGBT dentro das empresas. Tive a parada de Cuiabá no passado retratou justamente esse tema. Somos muito, e podemos estar em qualquer profissão. Então, a inserção no mercado é muito importante. Sim, então, por fatores históricos, sociais, a maioria hoje dos empresários são pessoas heterossexuais. Então, que nos contratem também, que nos insiram dentro dos espaços das empresas, e também os governos também que nos insiram dentro dos espaços estratégicos. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta, Maritza? Temos também para Ellen. Antes, só para finalizar também, a gente está ganhando bastante boa noite, viu? Temos, inclusive, até de outra cidade. O boa noite vem lá direto do Recife. Ela não mandou o nome, beijo para você, várias pessoas. Recife. E a pergunta para Ellen é a seguinte, aqui tem um pouquinho de dúvida. Tinha para a Cláudia fazer para Ellen primeiro, que é como promover o autorrespeito, confiança e ter consciência do próprio eu para ficar bem consigo mesmo. Isso é uma pergunta de um homem, Michele. Muitos homens a gente percebe participando do nosso programa às sextas-feiras. Que chique, eu acho chique. Isso parte de um trabalho de observação interna e existem várias coisas que auxiliam nesse processo. Muitas práticas voltadas para a espiritualidade, como, por exemplo, o yoga, a conexão com a sua fé. Terapia pode ser uma coisa que te ajude nesse processo também. Todas as formas que fizerem sentido para você e que te ajudarem a conseguir olhar lá dentro para identificar as suas questões. Comigo, o yoga desempenhou um papel muito importante nesse sentido, de identificar questões de autocobrança, de autocrítica, de ansiedade e tal, e me fazer olhar diferente para isso. Então, é você que vai descobrir, mas experimenta coisas que te ajudem a olhar para dentro de você, para você elaborar todas essas questões e ver como é que você vai lidar com essas coisas que você descobrir. Porque o que acontece é que, às vezes, a gente tem medo de olhar para dentro porque a gente não vai gostar muito do que vai encontrar em alguns lugares. Porque, na verdade, a gente é imperfeito. Sim. A gente veio aqui para se corrigir, para se aperfeiçoar. Então, não adianta a gente querer ser a perfeita. Não vai ser. Isso se refere tanto a características da personalidade, do caráter, quanto a situações que a gente vivenciou, como situações de injustiça, situações de traumas e tal. Mas todas essas coisas lá dentro é que vão fazer a gente conseguir se olhar e se perceber como essa pessoa que a gente quer estimar mais para conseguir realizar mais, para conseguir viver melhor e se relacionar melhor. É isso mesmo a pergunta? Respondi? Isso, era essa mesma pergunta. Eu acho chique. Nós vamos para o intervalo, Ale, ou eu posso chamar um giro importante? Posso chamar o giro? Eu quero chamar esse giro da vacina, gente, que eu achei muito maravilhoso. É o 6. Eu sei que eu deixei o switcher um pouco enlouquecido, porque eu ia pedir a 13, mas agora eu quero pedir a 6, porque eu anunciei, mas eu não chamei. Então, vamos lá. Põe para mim. Uma empresa de biotecnologia moderna afirmou que testes preliminares com uma possível vacina para o novo coronavírus tiveram resultados positivos. 8 pacientes receberam doses pequenas e médias da vacina e desenvolveram níveis de anticorpos semelhantes ou superiores aos encontrados em pacientes já recuperados da doença. A empresa anunciou que deve realizar novos testes em julho,
que podem envolver cerca de 600 pessoas. A companhia disse que a vacina tem potencial para prevenir a Covid-19. Tomara! Ai, Kaique, tomara que Deus ouça e dê certo, não é verdade, gente? Eu não vejo a hora. A gente vê os benefícios, as tristezas, as mazelas, tudo, mas assim, na verdade, a gente quer que acabe logo essa incerteza, dessa certeza de estar dia com dia lutando com algo que a gente não vê. Eu estava falando com a minha filha, mas eu não vejo corona, mamãe. Eu falo, mas não dá para ver. Minha filha tem 3 anos. Ela fala, mas mamãe, eu quero sair. Eu quero dar uma volta. Ela pegou uma sacola. Juro, ontem ela pegou uma sacola assistindo o pai. Pegou uma sacola e falou, mamãe, eu vou dar uma voltinha, já volto. Já venho, tá? Sabe? Eu acho que a gente somos seres sociais. Então, a gente sente falta dessa socialização, né? E ela que tem 3 anos, imagina, né, o quanto para ela deve ser difícil entender tudo isso. E ter uma esperança no fim do túnel, ou seja, uma vacina, eu acho que é glória a Deus, né? Pra gente, ser social já é difícil, a gente que é adulto já é difícil. Eu fui produtor de eventos durante quase 7 anos da minha vida, então é difícil esse isolamento social, né, para além. Então, imagina para as crianças, para os pais que estão lidando, né, com as crianças no dia a dia, fazer as crianças perceberem a importância do lavar as mãos, né, do uso da máscara. E eu acredito que deve ter... É um desafio, não vou mentir para você, é um desafio. Todo dia a gente faz um trem diferente, pinta um quadro, tem um monte de tela, eu posso fazer uma exposição de Rafaela, meu bem. Ela está num abstrato maravilhoso, adoro. Esse momento está desenvolvendo talentos. Sim, ela falou para o pai dela, o que você vai ser? Pintora. Eu vou pintar. Chique. Tá ótimo, chique, né? Achei chique. Artista plástico. A gente não vê a hora de aglomerar, né? Vamos falar claro, a gente não vê a hora de aglomerar. Aglomeração, a gente quer aglomeração. Ave Maria, nós vamos para um breve intervalo comercial, a gente volta com muito mais, não sai daí. Estamos de volta. Ai, eu odeio quando acontece isso, quando fala assim no meu ponto. Ai, só vai com 5 minutos, faltando só 5 minutos. Essa parte me irrita. Mentira. Mentira não, verdade. Não vou mentir aqui, não. Não mente, Michele. Não mente. Estou falando verdade. Eu fico com raiva porque eu gosto, sabia? Difícil, né? Vamos lá. Antes da gente ir para esse giro, programação Cineclube LGBT, que está maravilhoso, que a Alessandra fez para a gente, eu quero deixar claro para vocês que estão nos assistindo que autoestima é uma questão de ação, pela nossa escritora chiquérrima, Ellen Karen Gomes Risse. É assim que fala? Risse. Também está disponível de forma gratuita, né? Numa plataforma, como é que é? Isso, está disponível uma versão digital gratuita no meu site. Foi uma forma que eu encontrei de contribuir nesse período de quarentena com as pessoas que quiserem fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Porque é um livro no qual eu abordo a questão da autoestima, eu conceituo, eu trago várias reflexões, mas eu também oriento a ação para fazer isso na prática. Isso então, materializa, né? Algo que exatamente. É tão invisível, mas muito visível para quem é profissional, né? Sim, trabalha as duas coisas, o conhecimento e a prática. E está disponível aonde ele impresso, Ellen? Ele impresso também está disponível no meu site. Então, quem quiser a versão digital gratuita, é um presente meu para vocês, é só entrar no meu site ellenkaren.com.br e a versão impressa para compra está disponível lá também. Chiquérrimo. Gente, eu vou pedir giro, programação Cineclube LGBT, Alessandra Marques, por favor, é o número 11. Põe para mim. Voltei e trago outra sugestão de programação. Dessa vez são as produções audiovisuais que dão visibilidade e problematizam questões relacionadas à comunidade LGBTQI+, ou que são realizados por profissionais que se reconhecem. Esse é o foco da Semana de Combate à LGBTfobia do Cineclube Cochiponês, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso. Que interessante, né? É com você. Chiquérrimo, né? Isso é muito bom. Quando a gente tem a cultura aliada à discussão, né? É muito bom. A gente está entendendo cada vez mais forte agora, nesse período de isolamento social, o papel da cultura. E principalmente como isso está sendo vinculado aos meios de comunicação, às emissoras, rádios, aos canais de internet.
O papel da cultura, né? De uma forma, né, de permeador social, de levar informação. E como foi dito... De abrir discussão, né? Sim, de abrir reflexão, discussão. Então, como dia 17 de maio a gente tem essa comemoração e o dia da visibilidade, da luta contra a LGBTfobia, o Cineclube Cochiponês da UFMT, se eu não me engano, montou, junto com outros coletivos da própria Universidade Federal de Mato Grosso, essa programação. Inclusive, vou mandar um beijo para a Bruna Irineu, a presidente da Associação Brasileira de Estudo de Homocultura. Hoje é aniversário dela. Então... Ai, parabéns! Muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Cadê Toninho? Toninho, nós temos 2 minutos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, volta aqui. Ah, lá vem Caldeira atrás de mim. Oi, meu querido, tudo bem? Quais são as novas do programa? E eu desavisado aqui com a chave do meu carro pendurada aqui. Acontece. Faz parte, né? Faz parte. Olha, estamos preparando um programa aqui, tem denúncias. Tem um frigorífico em Várzea Grande, Marfrig, 25 casos de coronavírus, uma morte confirmada hoje. Tem um funcionário que morreu na semana passada e nós temos uma funcionária que mandou um áudio denunciando péssimas condições de trabalho lá dentro desse frigorífico. Essa é a principal reportagem de hoje. Ave Maria, aguenta coração, sucesso. Obrigado, vai dar hein? tudo certo. Bom final de semana. Igualmente. Maritza, boa noite. Murilo, boa noite. Ellen Chiquérrima, boa noite. Cláudia, boa noite. Maritza, só observação, tem gente mandando mensagem aqui, que tá cheio de perguntas aí, tá triste que não vai dar tempo de não falar. Não vai dar tempo de eu ler todas, mas faz o seguinte, na semana que vem eu venho com elas e a gente vai respondendo aí no decorrer dos programas. Vamos dar um jeito né? de colocar para ela responder. Sim, aí ela vai respondendo. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe, acalente seu coração, te dê intuição para fazer o melhor, né? Sempre. E aí, Hermes, está dançando? Já vai embora? O Hermes já está assim, ó, é sexta-feira. Um beijo no coração, muito obrigada à técnica, a todos que fazem esse programa ser o que é. Um beijo.